Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e esse é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal atualizado nos principais temas da política de saúde do Estado, do Rio de Janeiro e do Brasil. Nossa entrevistada hoje é Tereza Navarro, médica intensivista, servidora do Ministério da Saúde e atualmente é a diretora do Departamento de Gestão Hospitalar da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde. Tereza, queria te agradecer muito pela disponibilidade, presença. Eu sei da correria e queria já começar pedindo que você falasse um pouquinho, da sua trajetória profissional, que está muito ligada, à construção do SUS aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Rodrigo. Eu que te agradeço, em nome aí da COSEMES também, sobre essa oportunidade de participar desse podcast, da gente poder falar um pouquinho sobre a experiência profissional e o que a gente tem feito. Bom, como você falou, eu sou Tereza Navarro Vanucci, sou médica, sou intensivista, tenho 49 anos. Comecei a minha trajetória dentro da rede federal em 2005, na verdade um pouquinho antes, em 2004, quando fui CTU do Hospital Federal do Andaraí. Logo depois, em 2005, eu fui aprovada no concurso, o primeiro concurso público que eu fiz, que foi para a rede federal, e aí eu fui trabalhar no INC, Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, lá na terapia intensiva. Eu era médica plantonista da terapia intensiva do INC, e também trabalhava no CTI do Hospital Federal do Andaraí, nessa como CTU. Em 2009, então, eu fui convidada para assumir a chefia do CTI, do Hospital Federal do Andaraí, quando eu trouxe a minha matrícula de Laranjeiras para o Andaraí, né, e passei a exercer como servidora pública federal o papel de chefe de CTI do Hospital Federal do Andaraí. Logo depois, eu assumi as unidades fechadas todas do Andaraí, que foi o CTI, o CTQ, a coronária, o pós-operatório. Depois, eu fui diretora médica do Hospital Federal do Andaraí. Assim, em 2010 teve um outro concurso, também fui aprovada, e a minha matrícula já ficou no Andaraí, então eu tinha 40 horas dentro do hospital. Passei a ser diretora médica e depois tive a oportunidade de estar como diretora-geral do Andaraí. Então, durante esse tempo, né, construído dentro do corpo clínico do Hospital Federal do Andaraí, essa trajetória na gestão, tive também algumas oportunidades fora, né, no setor privado, como coordenadora de CTI, coordenei emergência de uma grande emergência privada aqui no Rio de Janeiro, e veio a pandemia, né, e a pandemia que foi um desafio para todos nós profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfim, nós todos sabemos bem o que foi a pandemia. Logo depois da pandemia, no finalzinho da pandemia, Daniel Sorães, secretário municipal de saúde, ainda secretário municipal de saúde, um grande líder, me convidou para ser subsecretário de hospitais, de urgência e emergência. Então, eu fui ser subsecretária do Daniel durante 3 anos e meio, né, de 2021 até o comecinho de 2024. Você, então, de certa forma, foi quem pilotou a grande expansão que aconteceu em 21 de leitos de UTI no Rio para enfrentar o que, no início de 2021, era uma grave crise, porque o governo anterior tinha deixado um caos, inclusive pouquíssima oferta de CTI, né? Eu era secretário de saúde, eu lembro desse esforço. Que interessante, Tereza, que interessante. Baita trabalho, E parabéns. não, parabéns para todos os profissionais de saúde, para todos nós. Na verdade, a gente começou já no momento de transição, né? O Daniel, com aquela energia absurda que a gente sabe que ele tem, aquele poder de liderança, nós íamos para dentro do hospital de campanha, entendemos que aquilo não podia funcionar, não dava para funcionar, tivemos no Natal e no Ano Novo, lá dentro do hospital de campanha, o Daniel, inclusive, passou a noite de Natal e de Ano Novo lá dentro, do hospital de campanha, e nós pilotamos aí liderados pelo Daniel, sem dúvida nenhuma, lideramos aí essa transferência desses leitos para o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, né, entendendo que uma estrutura, um equipamento hospitalar era muito mais importante do que leitos
jogados dentro do Rio Centro, por exemplo. Claro. E por volta do dia 3, 4 de janeiro, na gestão, nós já tínhamos feito toda a transferência dos pacientes que estavam internados no hospital de campanha para dentro do Hospital Ronaldo Gazola, sem dúvida nenhuma, melhorando com certeza a assistência desses pacientes. Ah, claro, é um lugar que foi construído com a infraestrutura para ser hospital é disparado melhor do que um lugar que não foi construído para ser um hospital, portanto, lida com um conjunto de improvisações que não que prejudica e coloca em risco esses pacientes, né? É claro, levando em consideração toda, né, a boa vontade das pessoas que estavam ali, dia a dia, lutando, tentando fazer com que os profissionais de saúde que ali estavam, a gente não tem a menor dúvida e esses profissionais todos também foram reaproveitados na rede, né, eles todos foram para dentro dos hospitais municipais, é importante que se diga, mas dando mais qualidade para os pacientes, né, dando estrutura hospitalar efetivamente para os pacientes e para os funcionários que passaram então a contar também com uma estrutura hospitalar, com mais recursos, com condições de trabalho melhor. Excelente. Bom, Tereza, o DGH ele é responsável pela gestão hoje dos 6 hospitais vinculados ao Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro, né? O Hospital dos Servidores do Estado, o Hospital Federal do Andaraí, Cardoso Fontes, o Hospital de Ipanema, o Hospital Federal de Bom Sucesso e o Hospital Federal da Lagoa. Hospitais que, ao longo do tempo e ainda hoje, são importantíssimos para o sistema de saúde. Apesar de uma crise, de uma certa crise crônica que eles vivem, né, em várias instabilidades ao longo das últimas décadas, eles são muito importantes, a oferta que eles têm. Queria começar a nossa conversa do tema te pedindo para dar um panorama do que você encontrou. Você assumiu o departamento, quando você assumiu o departamento, queria que você colocasse, e o que você encontrou, para a gente seguir a nossa conversa depois. Sim, claro. Então, aí eu recebi o convite da ministra Nízia Trindade, é, no finalzinho do mês de abril desse ano, de 24, né, do ano passado. Assumi efetivamente o DGH em 29 de abril de 2024. E a situação que eu encontrei é a situação que todo mundo conhece, né? Que foi extremamente publicizada, que todo mundo acompanhou. Os hospitais federais, eles são hospitais federais por excelência, eles atendem, de fato, média e alta complexidade, pessoas incríveis lá dentro, trabalhadores diferenciados, mas infelizmente nos últimos 20 anos, mais ou menos, e aí eu posso falar porque eu faço parte dessa história, né? Como eu comecei a dizer, eu entrei inicialmente em 2004, então em 2024 eu vi isso acontecer. Então os hospitais eles foram se degradando por diminuição do RH, não substituição, não teve novo concurso, quer dizer, os últimos concursados federais que entraram foi em 2010, na segunda, teve o concurso de 2005, o concurso de 2010, mas são pessoas que já estão com a minha idade, né, e a maioria muito mais velhas, porque são de concursos mais antigos, então foi perdendo os seus trabalhadores e cada vez mais fechando o número de leitos, os leitos se transformando, a parte assistencial se transformando em partes administrativas e cada vez mais os serviços se encolhendo. Então, por exemplo, o Hospital Federal do Andaraí, que tinha o CTQ, digamos assim, acho que o maior ou o melhor CTQ dessa O mais cidade, importante, com certeza. mais importante, com certeza. Eu tive lá dentro com Macieira, com pessoas importantíssimas que estiveram lá à frente desse CTQ, fechando, cada vez diminuindo, encolhendo, né, a terapia intensiva do Hospital Federal do Andaraí, a cirurgia torácica, a cirurgia plástica, cada vez mais encolhendo, serviços fechando em Bom Sucesso depois do incêndio, metade do hospital não conseguiu reabrir. O Hospital Federal dos Servidores do Estado, que é uma potência de hospital, que operou o presidente da República, que foi um hospital de referência no passado, que as pessoas vinham de Brasília para serem operadas dentro do Hospital Federal dos Servidores, cada vez mais sofrendo com essa crise nos hospitais federais, por conta do distanciamento entre a gestão e o hospital, né, porque nós éramos capital da República, por isso temos o legado de ter esses hospitais federais aqui no Rio, só que a gente sabe que o Ministério da Saúde, ele tem que se preocupar com a saúde do Brasil inteiro, e 6 hospitais federais soltos aqui no Rio, por mais que todos os governos, não esse, não passado, mas todos os governos
tivessem se esforçado, é difícil você fazer gestão dentro de um gabinete em Brasília, de um hospital que está aqui no Rio de Janeiro. E para uma estrutura que foi se moldando para formular e implementar política nacional, não para administrar a unidade de saúde, né? Exatamente, a própria Constituição, a própria lei do SUS, né, isso deixa isso muito bem indicado, né, que a descentralização, ela é importante para que haja o sucesso na assistência desses hospitais. Então, o que a gente viu nesses últimos anos foi fechamento de leitos, então eu cheguei aqui com 1.000 leitos fechados, com número de trabalhadores muito aquém do necessário, os hospitais resistindo, as pessoas que estão lá dentro até hoje continuam dando o melhor de si, trabalhando com o que podem trabalhar, são pessoas de excelência, isso não tenho a menor dúvida, mas precisam de estrutura, precisam de obra, precisam de material, precisam de mais trabalhadores, precisam de serviços abertos, e foi nesse cenário que eu encontrei, quer dizer, foi um cenário que a ministra me chamou, conversou comigo, me disse exatamente isso, Tereza, preciso de você me ajudando lá no Rio para que a gente possa retomar a descentralização desses hospitais. E vim com essa missão aqui para o DGH. Ótimo. No último período, né, você já relatou isso, inclusive, você teve inclusive uma agudização da crise, né? Inclusive com repercussões políticas e com uma forte repercussão na mídia nacional e uma imensa repercussão aqui na mídia do Estado do Rio de Janeiro. Isso fez a ministra Nízia, de forma muito corajosa, dar uma resposta talvez mais global, né? Apresentando o que chamam de plano de reestruturação dos hospitais federais. Queria que você falasse em que consiste esse plano, seus objetivos e quais são as questões, e depois a gente passa para falar um pouco um por um ou em partes dos hospitais. Perfeito. Na verdade, você usou a palavra correta que a gente vem usando nesses últimos tempos, né? Coragem. Eu muito me orgulho de uma ministra mulher, uma ministra da Saúde mulher, ter tido a coragem de fazer uma coisa que talvez já tivesse sido feita há muitos anos, que é essa descentralização, né? Trazer de volta pela lei do SUS a direção e a gestão, a descentralização da gestão desses hospitais para entes SUS, todos SUS, não privatizar os hospitais, não entregar os hospitais, mas sim reestruturar, descentralizar com entes SUS, todos via SUS. Então, a ministra teve essa coragem que inicialmente assusta, né? Eu sempre falo isso, né? Porque quando você segue como a maré e vai deixando, a coisa vai acabando, vai acontecendo, talvez seja mais confortável. A ministra teve, então, a ação de coragem, que é uma ação que causa desconforto, né? Porque, de uma forma geral, mexe com alguns interesses, enfim. Mas a ministra teve a coragem de bancar isso, e a gente está firme nesse propósito e o que qual é assim a grande meta? Sem dúvida nenhuma, abertura de leitos, né? Melhora para a população, a abertura de serviços, serviços que já existiam e que foram fechados, leitos que já estavam nesses hospitais, mas que por uma série de razões foram fechados. Então, é entregar de novo para a população esse potencial que os hospitais federais têm. E como subsecretária de saúde municipal, quando eu saio da esfera federal e entro na esfera municipal, e começo a acompanhar, então, mais de perto, a situação do cidadão, não só carioca, né, mas do estado do Rio de Janeiro, não só do município do Rio de Janeiro, mas como do estado do Rio de Janeiro, a gente percebe o quanto faz falta esses leitos na cidade, o quanto a Total. gente precisa, o quanto as unidades municipais, elas ficam lotadas da média e alta complexidade, e enquanto elas devem estar operando hérnia, vesícula, atendendo trauma, o grande trauma, e muitas das vezes o paciente com câncer está lá dentro, que não deveria estar. E Então, sem ter o tratamento adequado que deveria estar no espaço de alta complexidade, né? A gente fez, exatamente, na época que eu exatamente. estava, na época que eu era presidente do COSEMES, a gente fez um estudo do observatório e a gente demonstrou que tanto para doenças cardiovasculares quanto para câncer, o estado do Rio de Janeiro tem uma mortalidade maior do que os outros três estados do Sudeste. Em grande parte, ao longo da nossa discussão e detalhamento, a gente percebeu que, em parte,
passam bastante por uma falta, principalmente na região metropolitana, de uma infraestrutura hospitalar capaz de suportar a crescente demanda pelo envelhecimento da população de alta complexidade, né? Não é à toa que a ortopedia, que está um pouquinho melhor, né, por causa de investimentos nos últimos 10 anos, há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, do governo do estado, né, com alguns centros e tal, mas não é à toa que a ortopedia, doenças cardiovasculares e câncer é o que está, obviamente, a mortalidade aumentada e ao não serem resolvidos no lugar adequado, desorganizam o conjunto das outras unidades. Exatamente isso, assim, a gente tem isso muito claro, né, como gestor, que para que funcione bem, né, o paciente precisa estar no lugar certo, né, então a gente precisa entender que o paciente azul, o paciente verde, ele precisa estar na atenção básica, então a gente precisa de uma atenção básica bastante forte, atenção primária, a gente precisa entender que o paciente que precisa da baixa e média complexidade hospitalar precisa estar nos hospitais municipais, e a gente precisa fazer o papel do Estado e da rede federal de atender essa média e alta complexidade cada vez mais. Uma vez que a gente consegue distribuir melhor esse paciente, a gente evita a superlotação. O que se vê até bem pouco tempo, a gente ainda sente isso hoje, são os hospitais municipais lotados de pacientes. Por quê? Você não consegue tirar o paciente de dentro, você não consegue fazer rodar o hospital. Então, chega o paciente de baixa complexidade, mas o leito está ocupado com paciente com câncer, como a gente vinha falando. Então, essa reestruturação, ela passa por reestruturar também o atendimento na cidade, o atendimento no estado do Rio de Janeiro. Então, quando você consegue colocar, arrumar alta complexidade para esses 1.000 leitos que a gente vai abrir, desafogar as grandes emergências, as 8 grandes emergências que a gente tem no Rio de Janeiro, para que ela possa receber, de fato, o paciente com a emergência, né? Desafogando, assim, as UPAs, né? Porque aí eles conseguem ser transferidos para o hospital de emergência, urgência e emergência, e assim, dividindo também com a atenção primária, que acabou aumentando muito na nossa cidade, graças a Deus, né? A gente hoje tem mais de 70% de cobertura de atenção primária, mas que precisa que isso também seja sempre olhado, mas essa reestruturação veio ajudar na reorganização do sistema único de saúde aqui no Rio de Janeiro. Ótimo. Queria agora te pedir para a gente dar uma geral por hospital, né? Te pedir para, de forma resumida, atualizar o status, né? Qual foi a estratégia e o status dessa estratégia, né? Pelo menos para os que já têm definição dessa estratégia, claro, fique à vontade. Então, vamos começar pelo Bom Sucesso, que acho que foi o primeiro a ser implementado. Teve um grande conflito lá, mas uma coisa que a gente já pode dizer é que ele saiu dos noticiários, né? E o hospital, quando sai do noticiário, é sempre notícia boa, né? Geralmente, dificilmente, quando dá certo, o povo, a imprensa lembra da gente, né? Geralmente é quando as coisas não vão bem. Então, ter saído do noticiário, o Hospital de Bom Sucesso com certeza, um ganho já, provavelmente, da estratégia já bem-sucedida e da implantação dessa estratégia bem-sucedida. Exatamente. O Hospital Federal de Bom Sucesso foi o primeiro descentralizado. Foi incrível, porque é um hospital extremamente importante, um hospital que está no meio da Avenida Brasil, um hospital que ali atende uma área muito grande de um vazio assistencial. Então, a gente precisava que esse hospital retomasse a sua potência, um hospital que já é muito importante, já é um hospital que mais faz transplante renal na rede federal, é um hospital que já tem a sua importância, né, intrínseca, mas precisava contribuir mais com a cidade do Rio de Janeiro. Então, ele foi descentralizado para o Grupo Hospitalar Conceição, que é um grupo hospitalar, inicialmente do Rio Grande do Sul, que é federal. Então, o Grupo Hospitalar Conceição tem uma filial hoje aqui no Rio de Janeiro, né, no Hospital Federal de Bom Sucesso, e a partir daí já foram contratados cerca de 2.000 trabalhadores, estava para fechar o resto da contratação até agora, no final do mês.
Já foram abertos 106 leitos, a ministra, inclusive, esteve aqui inaugurando. A gente já tem esses leitos na plataforma do município, já estão integrados à plataforma do município. Até o final da semana que vem, a emergência vai estar aberta, os outros leitos também, os mais 100 leitos, ou 94 leitos que faltavam para completar a conta dos 200 leitos, vão estar abertos. E a emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso vai estar aberta. Então, eu tenho certeza que o impacto disso já está sendo positivo, como você mesmo disse, a gente já saiu da mídia, o hospital funciona já com o que funcionava muito bem, com o aumento da sua capacidade, com o aumento do número de trabalhadores, com estruturação dos seus fluxos internos assistenciais, porque é muito importante, com toda a revisão da parte estrutural energética do hospital, porque a gente tinha um grande problema desde o incêndio com a questão dos geradores, né? Na verdade, a questão energética foi um dos A responsáveis. questão da subestação, sua Isso, articulação com os geradores, gerando uma insegurança importante para o hospital, né? exatamente. Então, assim, era uma coisa assim que nos deixava em pânico, né? Claro. Porque é, inclusive a diretora do hospital falou isso, que gases e eletricidade, incêndio, né, são as coisas que talvez nos assustem mais dentro de um hospital. Então, se veio com o Grupo Hospitalar Conceição veio com um investimento importante aí na estruturação energética de novo desse hospital, fazendo com que ele funcione na sua capacidade, consertando o que precisa consertar, com seus geradores funcionando, e foi difícil, não foi fácil. A gente, quando começa a mexer no problema, a gente vai descobrindo que o problema é um pouco maior do que E ele mais é, complexo, né? mais complexo, né, que nem obra em casa. A gente começa um negocinho, quando vai ver, vira um negócio, você puxa um pelo, vem um urso. Mas exatamente isso aconteceu lá, a gente teve vários desafios, porque os problemas foram bem grandes, mas, enfim, estamos conseguindo vencer os problemas, já foram abertos esses 106 leitos, até o final da semana que vem, ao final de janeiro, a previsão é abrir emergência e o resto dos leitos que precisam ser abertos. E tocar o hospital, agora sim, fazer o hospital funcionar na sua totalidade, retomando os serviços, contando com o funcionário público federal, é importantíssimo contar com o funcionário público federal, fazendo parte desse novo modelo, dessa nova história do hospital, e continuar entregando o que já se entregava, só que agora em maior escala. Passamos também no final do ano para descentralização de Você também. já emendou, pode ir. Andar com isso tem tudo, Eu pode vou ir. falando, Maravilha. eu sou faladeira. A gente emendou aí com a descentralização de dois grandes hospitais também para a rede, que é o Hospital Federal do Andaraí, né, da onde eu sou originária, e o Hospital Federal Cardoso Fontes, que são dois importantíssimos hospitais também para toda aquela região ali da Tijuca, Jacarepaguá, Igreja de Jacarepaguá, Alta Boa Vista, enfim, tem várias comunidades ali no entorno que precisam do hospital, a população ali é bem grande. E o Hospital Federal do Andaraí, para começar, esses dois hospitais foram descentralizados para o município do Rio de Janeiro, e Foi já no agora final em janeiro, já, né? Foi em janeiro, né? foi no finalzinho de dezembro, 9 de dezembro, verdade. isso, agora a coisa vem se desenrolando aí durante o mês de janeiro. A gente já tem uma previsão para fevereiro de inauguração de leitos lá nos dois hospitais, abertura de novos serviços, abertura da emergência do Hospital Federal do Andaraí, Estava é, fechada há bastante tempo, né? desde pelo menos há uns 15 anos. Nossa Senhora. Há uns 15 anos, Ela funcionava em regime de uma emergência interna, né, para os Ah, pacientes internos, mas não uma emergência aberta. Então, essa emergência está sendo reaberta, que vai ser um golaço, né? Imagina, você dividir ali a emergência de Bom Sucesso, a emergência do Andaraí, dividindo com a emergência do Salgado Filho, a emergência do Souza Guiar, quer dizer, você aumentando tem esse, equilíbrio ali, né? Toda a Zona Norte, né? Você toda a dá zona um. norte, exatamente. É, e tem, né, também, em paralelo, a abertura da radioterapia, que é uma grande conquista do Ministério da Saúde, né? Então, na verdade, já há alguns anos a radioterapia vem sendo uma coisa muito sonhada para o hospital, e a radioterapia está pronta, ela está no processo de finalização ali de detalhes de licenças que precisam para que ela seja aberta, mas o Ministério da Saúde também vai inaugurar
a radioterapia contribuindo demais com o INCA, né, e Sim. diminuindo o tempo de espera para que o paciente possa seguir no seu tratamento radioterápico aí com o paciente oncológico. Tem a obra da Cozinha do Andaraí também, que é uma obra do Ministério da Saúde, que é uma cozinha que estava fechada também há muitos anos. A comida do hospital era transportada, é transportada ainda. A gente espera inaugurar dentro de 3, 4 meses a Cozinha do Andaraí, quer dizer, a comida vai começar a ser preparada dentro do hospital, o que é um super ganho, tanto para os trabalhadores do hospital quanto para os pacientes, obviamente. E segurança, Então, né? Além de conforto, qualidade na alimentação, segurança, né? Também pro segurança alimentar, exatamente, exatamente. Então, é um trabalho, e o trabalho que o município vem fazendo já de obra, é, a própria abertura da emergência, ampliação dos leitos nos dois hospitais, então a gente espera aí comemorar fevereiro e março com mais vários leitos aí dentro da plataforma e mais qualidade de assistência para a população. Maravilha. Vamos para o Hospital dos Servidores, que também já tem estratégia anunciada, né? Não implementada ainda, mas anunciada. Sim, o Hospital Federal dos Servidores vai ser, assim, acho que vai ser um grande marco também da gestão da ministra Nízia, porque com certeza vai ser um dos maiores hospitais do Brasil, tá? Talvez o terceiro maior hospital universitário do Brasil. É um hospital também com potencial enorme, que precisa ser explorado, então ele está vindo aí, a IBSER está vindo liderando essa transformação. Na verdade, a gente vai ter a fusão de dois grandes hospitais aqui no Rio de Janeiro, que é o Hospital Gafrendini e o Hospital dos Servidores do Estado, transformando o Hospital dos Servidores do Estado num hospital universitário. Já é um hospital de ensino e pesquisa, passa a ser um hospital universitário, agora com a equipe do Gafrendini integrando, que é um hospital da Unirio, integrando essa fusão, né, entre esses dois grandes hospitais, e a gente não tem dúvida que vai ter um dos maiores CTIs do Rio de Janeiro, né? Assim, a gente está aí pensando em torno de 50 leitos de terapia intensiva, o que vai ser incrível. Clusters cirúrgicos, clusters clínicos dentro do hospital, aumento da questão da residência médica, quer dizer, talvez não sei se aumento, mas uma otimização dessas vagas de residência médica sem que haja perda de vaga de um hospital ou de outro, quer dizer, a gente soma essas vagas dentro do hospital. Claro, se você tem mais qualidade, você consegue colocar uma ressonância magnética dentro do hospital, como é o que a gente está prevendo, um PET scan dentro do hospital, como é que também está previsto pelo projeto, a gente consegue melhorar, inclusive, essa formação que a gente precisa dar para esses estudantes universitários, esses acadêmicos de medicina e de enfermagem, de fisioterapia, todos eles que passam a frequentar o Hospital Servidores do Estado, e os alunos também da graduação, que vão ter acesso a esse grande hospital, né, que vai ser formado aí, com certeza, se Deus quiser, no segundo semestre, a gente já está começando a ter um desenho disso, um desenho do hospital, um processo que a gente está conseguindo fazer com um pouco mais de calma, então a gente está, os grupos, tanto do DEFRE quanto do Hospital Federal do Servidor do Estado, os grupos médicos de enfermagem, os grupos clínicos, né, efetivamente estão se reunindo, estão entendendo o que é melhor para cada serviço e estão tendo a oportunidade de opinar em relação ao que querem de melhoria em seus serviços, o que é bom para o serviço, o que é bom para a população, aumento do número de consultas ambulatoriais que vai acontecer lá, com maior estrutura ambulatorial, quer dizer, com certeza, desde a hotelaria, onde o paciente vai ser melhor recebido, porque, claro, todos nós queremos conforto, todos nós queremos chegar num ambiente aprazível, a gente quer ser bem atendido pelo médico, quer receber, ou pelo enfermeiro, ou pelo fisioterapeuta, mas também a gente quer estar num ambiente agradável, então tudo isso está sendo pensado, então eu não tenho dúvida que a população também vai ter um super orgulho do Hospital Federal Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Muito, muito bom, Tereza. Então, até agora, só resumindo rapidinho, até agora a gente tem Grupo Hospitalar Conceição, uma estatal federal do Ministério da Saúde administrando o Hospital Federal de Bom Sucesso.
O Hospital Cardoso Fontes, ali em Jacarepaguá, e o Hospital do Andaraí, no bairro do Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro, estão em processo, né, de transição, mas serão municipalizados, né, se efetivará a municipalização, já tem já o ato normativo, mas obviamente tem todo um processo de transição. O Hospital Servidores do Estado se funde com o Hospital Gafreguinle e no espaço, no endereço dele, né, no prédio, no edifício hospitalar dele, se vai ter um hospital de alta complexidade para atender. Faltam o Hospital Federal da Lagoa e o Hospital Federal de Ipanema. É algo que você possa dizer para a gente ou fique à vontade aí para, se for possível? Não, claro, assim, esses dois hospitais importantíssimos também para a rede toda, tanto a rede federal quanto a rede de assistência do Rio de Janeiro, estão em estudo. O Hospital Federal da Lagoa, muito provavelmente, ele será descentralizado para a Fiocruz, que também é um órgão estatal, um órgão federal, e a gente está estudando aí o desenho do Hospital Federal da Lagoa, e o Hospital de Ipanema é um hospital um pouco menor, que também passará pelo processo de descentralização, também está em estudo para saber qual vai ser o perfil desse hospital, como é que ele se integra melhor à rede, e a gente está conversando muito para entender qual é a melhor solução para ele. Muito, muito bom, muito bom mesmo. Não só acho que acho que tem dois marcos desse processo de reestruturação que você está conduzindo, né, junto com o secretário Adriano, e obviamente conduzido com muita coragem pela ministra Anísia. Acho que tem duas coisas que vale marcar. Primeiro, pensar globalmente a partir dos princípios do SUS uma estratégia que seja por inteiro. E o outro é que a estratégia está saindo do papel, né? Fazia tempo que os planos para os hospitais federais não saíam do papel, né? Eles ficavam enrolados lá. Então, queria primeiro te parabenizar. Por fim, te convidar para deixar um recado para gestoras e gestores municipais de saúde, especialmente para os recém-impossados secretários municipais de saúde do nosso estado do Rio de Janeiro. Olha, eu queria primeiro agradecer. Eu acho que cada um de nós, gestor e gestoras, temos um papel importante. Eu falei um pouco sobre isso há pouco tempo atrás, sobre cada um pegar lá seu pedacinho de responsabilidade e fazer com que aconteça as coisas, que a gente mude, né, a situação da população, mude a situação dos nossos usuários, dos nossos pacientes. Então, de fato, a gente conta hoje com vários gestores super importantes. É importantíssimo falar do Adriano e do Newton, que são os secretários da SAES, que junto com a ministra Anísia, estão bancando essa descentralização, esse ato de coragem, e a gente conta demais com os secretários municipais de saúde, porque são eles que vão, junto com a gente, dar esse norte, esse ajuste fino. Acho que são várias reuniões que a gente realmente precisa fazer. Foi importantíssimo a primeira reunião que nós tivemos, porque quando a gente escuta a dor do outro, a gente começa a entender, porque todos nós temos problemas, a gente sabe do problema, a gente sabe que o problema existe, mas a gente tem que parar para ouvir, sim, os secretários municipais de saúde, porque eles estão lá com a população da cidade, eles estão lá entendendo qual é o problema de cada cidade, e juntos, entendendo os problemas também dos hospitais, a gente conseguir juntos força, coragem e liderança para tentar fazer a nossa parte e chegar junto a uma solução que só tem que passar pela melhor assistência da população. É isso. Eu acho que agradecer demais aos secretários, dizer que o DGH está à disposição de todos, que eu acho que todo mundo tem meu telefone, mas a gente tem que se falar mesmo, a gente tem que estar junto nessa empreitada, e é só mirar no paciente. Mirou no paciente, o que for melhor para o paciente. Na tomada de decisão, a gente define o que é melhor para o paciente, o resto a gente vai resolver. Muitíssimo obrigado, Tereza. Esse foi o COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Forte abraço e até logo. Obrigada, tchau. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.